Olá, meus queridos amigos aí que acompanham o canal da Revista Valete, sejam bem-vindos a mais um Valetismo Cultural. Hoje estou com ele aqui de novo, Alexandre Santos. Olá, Merreiro. E aí, cara, tudo bem? De longe. Aqui, ó. Tudo bem com você? Tudo Seguinte, bem. Alexandre, estou muito feliz. E eu? Porra. Inenarrável o momento. Cara, a gente vai falar de um filme que eu tava animado, que a gente gostou muito. Você é do terror, né? Eu não gosto. sou muito do terror. Eu adoro filme de terror. Mas eu vi que você assistiu, a gente até comentou brevemente que você achou bom. Sim. E eu tô muito feliz que a gente fica aqui rasgando cedo um pouquinho pro Robert Eggers, que ele merece, né? Merece. Assim, merece. até porque... Hoje a gente vai, mano, é só elogios, cara. Até porque é muito chato quando tem um cara chato, Amargo, desagradável, nossa, eu que quero- vai falar mal. Sim, tipo eu. Ei, que é isso? Aqui tá a produção. Azedou. Eu posso falar mal do filme aqui nesse lugar? Azedou o Tô bem frango. posicionado? O cara Não, mais mentira, eu não vou chato falar mal, da eu não vou jornada. falar mal. Mas eu não vou ficar aí sendo a Hoje putinha do teremos um Robert programa- Eggers igual vocês, não. Será eu um sou grande também. desafio, então. He's coming to us. He's coming. Who's coming to my child? We are here encountering the vampire. Nosferatu. Pois bem, bem-vindo ao Calamari de novo, Obrigado, mais uma vez aqui valeu, ao Valetismo valeu. Cultural. Vai, Alexandre, com o Bamerreiro. Vamos, só antes da gente falar do filme do Robert Eggers, vamos fazer uma retrospectiva das adaptações que já tiveram do Nosferatu? A gente comenta rapidinho sobre eles Vamos, e aí a vamos. gente chega nesse filme que eu acho que é Tá. interessante. Porque tem uma história muito bacana aí por Sim. trás, né? Em 1921, você teve lá um certo estúdio alemão, que me fugiu o nome agora, que eles queriam fazer uma adaptação do Drácula. E eles não conseguiram ou não tinham dinheiro para pagar os direitos do Drácula, que esse filme é tão antigo que na época Drácula ainda não era domínio público, né? Inclusive a viúva do Bram Stoker estava viva, né? E eles falaram assim, bom, vamos mudar os personagens, o nome deles, né? De Drácula foi pra É a Orla. famosa trucada, né? É exato, copia, mas não faz Ouso igual. dizer que é a maior de todos os tempos. Sim, e mudaram um pouco o final do filme também, que pra época foi até uma coisa interessante, né? Então era uma mulher lá fazendo um papel de, pô, eu que vou fazer o sacrifício aqui pra resolver a treta. Filme que vem do expressionismo alemão, né? Daquela época que você tem o Gabinete do Dr. Caligari, o Metrópolis e tudo mais. E aí foi no final das contas foi um milagre que esse filme ainda existe, né? Porque por conta desse copia mas não faz igual, um juiz determinou que todas as cópias do filme fossem destruídas, né? Mas claramente não foram, porque a gente tem esse filme aí até hoje, né? Não todas, né? Não todas foram destruídas, porque a gente tem esse filme aí até hoje pra assistir, quem puder pode ver no YouTube, eu recomendo demais. A versão preto e branco, inclusive, que eu acho que é a mais legal de ver, né? E vocês já assistiram o original? Eu sei que Eu o não Calamari, assisti. ele é um fanzaço de Nosferatu aí. Cara, eu sou muito fã desse case inteiro do Nosferatu. Porque, vamos ser sinceros, o livro do Drácula, do Bram Stoker, ele é... Cara, ele não é incrível. Não é uma história incrível. Só que quando você vai transpor... É um livro, quando você vai transpor isso pro cinema, ele é como se fosse pegar um recorte da vida real e você fosse melhorar aquela história. Ah, mas isso aqui não aconteceu, isso aqui tal. Então acho que o livro ele tinha uma narrativa e uma linguagem que não funcionaria, eu acho, no cinema. Eu não acho uma história tão incrível se ela fosse adaptada. E aí vem a sacada do tipo, vamos melhorar este projeto numa trucagem puramente de copyright, de direitos autorais. E aí, cara, esse grande acidente não só resultou no maior filme do expressionismo alemão, na minha opinião, como numa história fantástica, que mistura uma história real, assim, ou seja, tem a questão da Romênia, o período onde ela aconteceu, essa lenda existiu entre um determinado povoado, etc. Então eu acho que, cara, é tão fascinante essa história. Então, assim, quando eu fiz faculdade de cinema e tal, e a parte teórica da história do cinema, quando chega no expressionismo alemão, eu acho fantástico. Aí mistura tudo, mistura essa treta do copyright com o movimento estético do expressionismo que, pô, muitas sombras, ângulos desajustados, O Nosferatu ele tem as sombras pintadas também, ou não? Você lembra disso? É uma mistura de sombra pintada com... Tá. E lembrando, ali era filamento, Sim. o refletor pesava um javali, assim, era um negócio bizarro. E os caras fizeram isso, então era muita inovação. Então eu acho, assim, um dos maiores filmes de todos os tempos por conta da inovação, o Nosferatu de 1922.
enfim, só falando dele, gosto muito. Assim, é fantástico. Até hoje, se você vai ver esse filme, ele ainda é um pouco perturbador, né? A imagem do Nosferatu, ela ficou muito impregnada na cultura pop e na cabeça das pessoas por isso, né? Porque é uma coisa de louco, você vê aquele ser branco, meio goblin, ele fez uma coisa diferente, né? Acho que, você até colocou, né, que, pô, o Drácula, ele funciona muito no livro. Acho que deve ser, se não há, uma das histórias mais adaptadas para o cinema de todos os tempos. Tem infinitas, e nenhuma foi exatamente fiel ao livro, que talvez seja realmente muito difícil, né? Eles sempre mudam bastante coisa. Mas enfim, aí a gente pula pra 79, quando o Herzog faz o filme Nosferatu, Vampiro da Noite, é isso? Ficou o título? Eu acho que é isso, eu não lembro. Que é um remake do original, né? Então essa do Eggers não foi a primeira vez que fizeram um remake de Nosferatu, que é um filme fantástico também, né? Eu vi um cara fazendo essa comparação uma vez, um cara na gringa, achei muito boa, que ele disse que o Nosferatu do Herzog é como se fosse o 2001, Uma Odisseia no Espaço dos filmes de terror. Então ele tem muito pouco diálogo, ele tem aqueles planos que são muito longos, ele é bem paradão e é sempre imagens muito impressionantes que você está vendo o tempo todo, né? Ele é muito artístico, né? Ele é menos artístico. terror, né? Ele não é um filme assim. Isso eu particularmente, eu tive no Eggers muito aí, gótico. Eu tive os sustinhos, essas Sim, gagzinhas, sim. e tipo, Tem. do Herzog a gente tava conversando, é um filme até de romance, assim, né? Um negócio, é diferente, assim, é gostoso de assistir. Eu concordo muito. Existe uma parada da gente tentar achar que o gênero ele é uma coisa muito definida. Então, por exemplo, os gêneros no cinema e os movimentos na história do cinema, eles acontecem, mas eles têm as suas nuances, né? Como, sei lá, se estivesse falando de eu posso ser de esquerda ou de direita, mas eu posso ter as minhas nuances aqui dentro desse campo. O gênero, eu acho que tem a mesma coisa. Acho que as pessoas botaram na cabeça que o terror é uma coisa que dá susto, que tem muito sangue. Dura, né? Tem que ser isso, e assim, eu particularmente não sou o cara mais fã desse tipo de gênero, também, desse tipo por de terror. causa disso. Mas eu gosto do terror que trabalha com o psicológico, que trabalha com uma tortura da atmosfera. A atmosfera. Então, por isso, eu acho que nem o Nosferatu do Murnau, que é o de 22, e nem o do Herzog, de 79, são filmes de terror. Eles são filmes soturnos, mas no final das contas, o Nosferatu, e aí pode chamar o Drácula, é uma história de amor. Sim. É um romance. É um arquétipo de uma história de romance num ambiente soturno, cujo o impeditivo, a pessoa o elemento que atrapalha o amor, é uma criatura, eu vou dizer mitológica, mas enfim, de lendas, né? Então, putz, eu acho isso genial. Só que aí, quando a gente vai pro Eggers, ele tenta quebrar com isso. Isso difere muito do Eggers, né? Que é um Nosferatu mais brutal, mais agressivo. Mais Gen Z. A mordida dele é uma mordida que arranca pedaço, né? Mas, olha só, antes de falar do Eggers, tem mais um filme aí. Do Coppola, né? Não. Do Coppola é Drácula. Ele voltou pro Drácula. Ele foi pro Drácula. Existe o filme de 2000 chamado A Sombra do Vampiro. Já assistiram esse filme? Não, eu desconsidero, eu só tiro do mapa. Você não gosta desse filme? Não. O que é o seguinte, quando o Max Schreck, ele era o ator que fazia o Nosferatu, e ele era um cara, pelo que contam os relatos, né, a gente sabe pouco da produção do filme de fato, mas ele era um cara meio esquisito, ele era recluso, não sabia muito da vida dele, foi um dos primeiros a fazer aquele method acting, né, que o cara ficava o tempo inteiro no personagem. Sim, então os outros caras do elenco não sabiam como ele era, né, ele sempre tava de maquiagem, ele sempre tava agindo lá, que nem o cara. Legal. E começou a surgir uma lenda urbana, e ele era tão assustador, de que ele seria um vampiro de verdade. Como se o Murnau tivesse pego um vampiro de verdade para fazer o filme dele. E essa é a premissa do filme A Sombra do Vampiro, onde o Willem Dafoe, que tá nessa nova versão inclusive, ele faz o Max Schreck, só que como se ele fosse um vampiro de verdade, contando a história de como foi produzir aquele filme com um vampiro da vida real. Entendi. Eu não conto justamente como um filme do Nosferatu por conta disso. Sim. Porque ele tem eu acho isso legal, por exemplo, tem vários, a própria, por trás do Poderoso Chefão, você cria um easter egg da parada, eu acho isso legal, mas não considero, tipo, esse é um Nosferatu, esse não é acho uma um capítulo adaptação à de parte, Nosferatu. assim. Sim, mas eu gostaria de falar sobre, porque é um filme interessante, porque Inclusive, recomendação isso me pra lembrou galera. lá do Ed Wood, que você mandou eu assistir, que tem um personagem lá. Você assistiu finalmente? Eu vi. Então a gente tem que fazer um valetismo sobre esse Depois filme. a gente fala, sim. Ok. Pois bem, agora a gente finalmente chega no Robert Eggers, um cara que estava vindo aí fazendo vários filmes de muito sucesso, muitos de terror, né? Muitos não, 2 pelo menos. A Bruxa. Ele é o queridinho do terror. O Farol dá pra chamar de filme de terror psicológico? Acho que dá, né? Então, vamos chegar lá no Farol. Não é terror, né? O Farol? Eu não acho. Cara, aquela cena final eu fiquei meio... Mas o gênero é terror, né? É o que eu falei do gênero. É uma coisa difícil muito mais colocar numa caixinha. angustiante, mais Isso. claustrofóbica.
Dentro do terror você tem o slasher, você tem o... Talvez eu ache mais suspense do que terror, porque tem uma tensão ali Isso. envolvida. Por exemplo, um thriller. Se ele for muito Um thriller, né? se ele for muito sanguinário, ele pode ser, ele tá no meio. Então acho assim, dizer que uma coisa é Não carimbar, dá, não não dá dá. pra Mas eu carimbar acho uma que coisa isso é de um pouco terror. a característica dele, né? Tirando esse A Bruxa, eu nunca assisti. É mas muito acho que deve ser autoral, algo é uma mais- coisa muito Quando você, única. quando você fala terror, quando você fala assim, ah, vou ver um filme de terror, eu imagino um filme Motorhead de alguma Serra. freira, em algum lugar, É e uma isso, criatura subindo pela parede, eu não tenho a menor Ou vontade de Massacre ver da esse filme. Serra Elétrica. Que ó, eu acho um puta case. O O primeiro, de 70 e tantos. É muito bom. Low budget, bababá, enfim. Qual? O Massacre da Serra Massacre Elétrica. da Ah, o não, primeiro. esse filme é, pra mim, um dos melhores filmes já feitos. O cara gosta muito de terror. Fantástico. Que não tem ali Susto, um elemento nada. de terror tal qual a gente conhece hoje. Sabe quantas pessoas morrem com uma serra elétrica nesse filme? Uma, e é fora da tela. É O filme mesmo? chama Massacre da Serra Elétrica, tem uma morte por serra É elétrica. verdade, é verdade, é verdade. Porque Teve algum acidente? Não, A maneira como digo, eles morrem. o assassino que usa a serra elétrica lá, que ele é famoso, o Leatherface, ele Tá. mata uma vítima com a serra elétrica no filme inteiro e você nem Entendi. vê, é off-screen. Não, a família perturbada, enfim. Mas É, você é- entende É, que... é tudo sutil. Você entende que isso talvez seja uma parada psicológica e o próprio... Demais. Não é um negócio que você faz assim, ai, nossa, estou vendo o coração dele ser Mas perfurado. você não está vendo. Você essa é a não está graça. vendo, É. mas o seu cérebro foi condicionado a esperar Exatamente. esse momento. Ah, enfim. Exatamente. Bom, então, aí o Robert Eggers, ele é um cara que faz esses filmes que são muito autorais, eles são diferentes, Gabriel né? odeia o Northman. Eu odeio o então, Northman. o único filme dele que eu não vi foi o Northman, cara. Eu Então, gostei, mas não é. Eu também, por exemplo, Renan, uma galera assim. Amaram. né? Eu, naquela temática de filme, eu gosto de ser, mano, realidade, assim. E eu acho que, pra mim, é um desperdício orçamentário, porque é lindo, pô, a cena do cara chegando no castelo, só que aí eu também, quando eu entro numa parte que fica muito, extremamente, sabe, há Ou muito começa a ficar estranhão de mesmo. signos e simbologias, eu entendo, mas assim, não é minha vibe. Então, mas isso é pura forma. eu saí né? meio broxado um pouco também, assim. Ó, da filmografia dele eu gosto de A Bruxa. É curta, né? Fenomenal, Bruno. Eu gosto, mas eu não acho assim, Eu acho. uau, mas eu gosto. Eu acho o Farol espetacular. É espetacular. Eu acho espetacular. Você já viu quanto... Mano, eu Melhor só vi dele. uma vez, acho que eu vou rever Você o sabia que no Farol. Farol ele queria ir atrás de ele gravou em película, mas ele queria gravar na película que era usada na União Soviética e não se fabrica mais, não tinha mais. Ele é muito purista Então, nessas coisas. isso eu acho do caralho. Só Isso é que do caralho. isso a serviço de uma boa história, você tem um fenômeno chamado praticamente Stanley Kubrick, por exemplo. Kubrick era minimalista, Sim. chato, perfeccionismo, blá blá blá, a Simétrico, serviço né? de de um roteiro, de um enredo brilhante. Sim. Tudo era muito brilhante. Então você tem muita forma, você tem muito conteúdo, eu embarco. O problema é que eu acho que o Eggers não é em todo filme que ele consegue fazer isso. O Farol pra mim é Mas é que brilhante. são todos poucos filmes, se É. você fizer uma porcentagem. Não é. Disso, Não é. aí, Eu, por exemplo, eu acho que esse ele é o tá quarto- criando eu uma acho- identidade, filme é dele. muito pouco. Eu acho o Northman uma diarreia mental, assim. Eu entendo- acho que você exagera. Não, naquele eu saí de filme. Northman puto. A última preciso cena ver esse é uma filme. vergonha ele morrer ali. O Mortal Kombat mata alguém melhor. É que eu já tô até eu já não tô lembrando mais. Quando que ele assim. morre, que eu vou dar um spoiler, pode dar um Não, spoiler? fala. Vou dar um Que a vez que spoiler. ele cai, eu posso assistir ele faz assim, ele cai assim, ó. Ele cai de joelho, aí vem um cara e corta a cabeça dele, ele fica sem cabeça assim, tipo. Mano, vocês estão tendo uma atuação de um ator de Não é, isso é um aqui, privilégio. mano. É, o cara e é- acreditem, ele fez pior que isso. Não, mas aí tá. É que tudo ali, agora eu tô lembrando, tipo assim, tem cenas que de fato nem estão acontecendo mesmo, que são coisas simbólicas. Então, assim, tudo ali, quando ele entra Eu não embarco nesse naquela região, tipo, é tudo meio que mentira também, né? Muito meio que imaginação. Isso então. tem bastante nos filmes dele. No Farol, você não sabe muito o que é realidade e o que não é. Opa, e não, aí, é pra entrando caralho. mais no Nosferatu agora, tem muito disso também. Tem. Né? De você não saber em que medida aquilo tá acontecendo ou não, a reação que os personagens Mas têm. eu acho até que, por incrível que pareça, é mais pé no chão do que, por exemplo, Northman e Farol. Bem Porque mais. tá Dos que eu seguindo, vi, é o mais se pé você no vê chão. o roteirinho, cara, tá muito by the Sim, book, sim, assim, sim. tipo... E uma das coisas que eu gostei muito, a parte histórica, quando vai pro Drácula, eu gostei muito do Drácula dele ser parecido com o Drácula medieval, que era um cara que, sabe, Vlad o Empalador. todo conto vem que era um cara que ele enfrentou os turcos, ele empalava os caras, então quando os turcos estavam chegando, eles começavam a ver quilômetros e quilômetros de estacas com turcos empalados, então assim, a mítica do cara vem de um negócio real, então quando ele traz, enquanto o do Herzog é uma criatura, Uma né? fábula, É uma né? criatura, é uma coisa assim, né? O do Eggers é tipo assim, o cara ele se transformou naquilo, ele tá meio que preservado, ele tá com a roupa medieval dele, ele fala... E ele tá meio cadavérico, como se estivesse apodrecendo. ele mesmo. tem uns vermes, assim, eu achei massa isso, sabe? E o
quando vai pra igreja ortodoxa, eu acho que ele foi muito fiel, fidedigno ao culto, sei lá, onde nasceu o mito, sabe? E vamos falar também o que assim, pra mim o que diferencia os três Nosferatus. O Nosferatu do Murnau, ele é inventivo, disruptivo, de vanguarda. O Nosferatu do Murnau, a gente só faz reverência, Sim. agradece e fala obrigado por esse cara ter existido no mundo. E aí, com todas as limitações dele, eu achei que valia em 79, com o avanço da tecnologia no cinema, você dar algo mais moderno pro público. Mas o Herzog, que é um cara genial, ele não fez isso. Ele usou o Technicolor lá pra botar cor, e tudo é efeito prático, você não tem VFX era uma equipe pequena, um orçamento baixíssimo pro que ele se pretendia fazer. Então o que ele fez? Ele fez uma ópera filmada. A trilha do Popol Vuh, que é uma banda alemã experimental brilhante. Cara, ele misturou Nosferatu com Popol Vuh, com uma ópera romena. Então assim, o Herzog também inovou. Cara, ele levou não sei quantos mil ratos pra cidade que ele foi filmar, ele infestou a cidade. O Herzog é esse cara, né? Ele falsifica... Valeu a pena, porque ele as cenas com falsifica ratos coisa nesses de... filmes, Não. nesse filme é fantástico. Eu assisti o filme do Herzog, por isso que eu falei, quando você me chamou, aí eu falei, cara, tem que chamar o Gabriel, porque o Gabriel enche meu saco pra eu ver o Nosferatu. E como eu tenho uma preguiça você nunca tinha dessa visto? temática, eu nunca tinha visto. Então eu vi o do Herzog há 2 semanas e assisti o do Eggers. Então eu tô com tudo muito fresco. Uma das coisas que eu mais gostei do Herzog foi quando ele sai do castelo e vai parar naquele lugar que cuidam dele. Ele tá numa casinha dos ciganos. Sim. Sim. E, cara, tem uma tiazinha cigana que claramente o Herzog encontrou no meio Lá. do filme, mas ela não é uma atriz, Eu não. sei o nome. Ele fala, cara, ela sai toda perdida falando uns negócios em romeno, sei lá. Mas eu achei, caralho. É isso, o cara tava na aventura gravando, sabe? É uma outra maneira de filmar do que a do Eggers, que porra. E sabe? você assiste os dois, o do Murnau e o do Herzog, com licença poética. O do Eggers, ele te tirou essa licença poética, porque o Eggers ele se comprometeu a fazer, primeiro, aí assim, minha premissa para avaliação do Eggers, já entrando no filme. Ele foi mexer na propriedade intelectual, uma das mais importantes da história do cinema. Ponto. Acho esse ato de coragem muito legal. Sim. Acho muito legal que deram $50 milhões na mão dele pra fazer isso e não ter economias do tipo pesquisa, blá, blá, blá. Pô, eu tava lendo que ele testou 30 pares de sapato com uma cena que durava 20 segundos. E um detalhe antes de você continuar é que isso não é só um filme, tipo, um remake que a gente vai usar um nome reconhecível que todo mundo não gosta, uma tipo Sonic franquia, 4, não é? Não. É um filme que ele fala que ele queria fazer esse filme, acho que desde que ele fez A Bruxa. Ele tem uma ideia de fazer um filme do Nosferatu, era um grande sonho dele. Foi um dos primeiros filmes que ele assistiu, aos 9 anos marcou muito ele, o do Murnau e tal. Eu acho tudo isso muito válido. Só que aí ele teve escolhas, e aí eu acho que são escolhas de diretor, de criador, de editorial, que eu acho que ele foi para um caminho... O Herzog, ele mirou num ponto muito interessante, ele sabia que ele não conseguiria contar aquela história e fazer um remake melhor do que o Herzog. do que o do Murnau. Isso eu tô falando do Herzog. O Herzog não sabia que ele não podia fazer um remake melhor que o Murnau, então o que ele fez? Ele jogou com o que ele tinha e ele jogou muito bem. E ele acaba aqui, pra mim, fazendo um filme muito melhor que o do Murnau. Eu acho que é a melhor versão também. É a coisa que eu mais... assim, eu tenho tatuagem nesse filme, acho incrível. E aí, o Herzog... A cena da morte dele brilhante. A atuação do Klaus Kinski é uma coisa... Acho que a da morte, quando ele... É um filme da Disney, quando ele vai dar a Cinderela. mordida nela, é muito bonita a cena, Linda, porque na verdade ele não tá igual no do Eggers, que ele tá meio bicho, querendo meio que matar ela. Não, ele tá tipo dando um beijo no pescoço dela, tá um negócio ela romântico. ele não pode amá-la, né? Muito louco. Tem um momento que velho. ficou no marcado, faz tempo que eu vi esse filme, mas esse eu lembro. Ela puxa ele de volta, assim, de uma Sim, forma muito... sim, do tipo, tenra. vem meu amor, vem, Sensual. continua aí, mano, e ele não consegue resistir. Isso é muito legal. Quem resistiria? Isso é muito legal, isso é muito legal. E a cena, a hora que o galo canta, a luz entra, a maneira com que ele morre igual Agora, uma barata, por exemplo, deixa eu falar bem uma- kafkiana, assim, sabe? Eu vou falar um negócio que eu que assisti tudo muito recentemente, quando eu assisti o do Herzog, eu falei pro Gabriel, mas cara, por que ela, desde o início do filme, tá ali, tipo, fazendo, ela tava sentindo o Nosferatu, ela tava, só que isso não tava explicado. Eu falei, pô, isso eu não entendi, tipo, e o do Eggers ele explica melhor, acho que assim... Que é o ex-tóxico. Eu achei que em termos de montagem, até pelo menos pra contar a história,
O do Eggers eu entendi porque eu não li o livro. Então, assim, Estabeleceu uma relação prévia dos dois, porque as duas versões não tinham as outras, né? Então, eu gosto muito desse raciocínio que o Ale trouxe, e é verdade, mas eu acho que o Eggers pesa a mão nisso. Eu acho muito legal porque ele estabelece várias timelines, então tem a timeline do onírico, do sonho, que é a timeline onde ela tá sendo chamada, como se ela vivesse um mundo upside down, onde ela vivesse uma realidade e a primeira cena meio que ela tipo, já explica por que ela tem aquela relação. Já teve um primeiro contato, né, no passado. Sim. O Herzog, ele parte do princípio que você conhece a lenda. Exato. O Eggers não. Eu acho isso legal. Mas eu acho que ele sublinha demais a parte onírica do... Então, minha grande crítica ao Eggers é roteiro, é linha narrativa e o exagero. Eu acho que o Eggers quis colocar muita coisa num filme que não precisava de muita coisa. Por exemplo, você não precisava uma tônica... Por exemplo, Cara, tem quase 40 minutos a mais de filme também, né? Pois é. Porque um é 1h47, outro é 2h20, mas isso é um bom ponto, né? porque tipo... se você pegar o do Herzog, ele faz quase um filme mudo de novo, tem muito pouco diálogo. Esse eu senti um excesso de diálogo, tipo assim, o William Dafoe explicando demais o personagem do William Dafoe... Mas será que não foi, mas será que não era a marca? Será que, tipo, quero ter o William Dafoe, porque ele já filmou com o William Dafoe antes, acho que deve ser ele tá querendo ter o cara como um parceiro. E o Skarsgård como o Nosferatu. O William Dafoe, ele serve um propósito nesse filme que eu acho muito bom, porque assim, todos os personagens, quando eles veem eu sei que o nome original é Mina, mas eu não lembro o nome dela, acho que é Ellie, enfim, a ex do Nosferatu. A ex do Nosferatu. E ela tá tendo aqueles problemas. E a medicina da época, a gente sabe que aquela medicina era muito rudimentar e eles não sabiam, eles nem queriam muito lidar com aquilo. Deixa ela lá, põe um corset nela e deixa ela deitada que dá tudo certo, né? E era uma medicina que tinha esse problema de lidar com certos tipos de doença um pouco mais esquisitas, doenças mentais, por exemplo. E o William Dafoe, ele é o cara que traz essa visão, né? Ele é quase como público, dizendo assim, gente, é um vampiro, vamos fazer alguma coisa porque... O Van Helsing do Eggers, ele tem muito mais consciência do que tá acontecendo do que o do Herzog. O do Herzog, ele é só tipo, faz qualquer coisa. A figura do Van Helsing no do Herzog, ela praticamente não existe. Não, ele é um idiota, E no do Eggers, eu acho que sobra tempo de tela do Van Helsing. Porque assim, eu acho que o filme vem numa toada. Aí eu fico pensando, beleza, como é que esse cara vai resolver? Em determinado momento, porque no do Herzog eles aprendem sobre o que é a parada ao longo da aventura. Então ele vai lá pro povoado, a mulher fala, ele vê os livros também, os caras da imobiliária. Eu acho o do Herzog, desculpa te interromper, mas eu acho que quando ele chega lá com os ciganos, a do Herzog é bem mais legal. Você acha que muito mais. Entra muito mais na vila, nos mais elegante, ciganos. E é mais real. E quando ele entra no bar e aí tá todo mundo blá 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 blá, e ele fala, não, eu tô indo, aí todo mundo... E tipo, fica acho que um minuto. Fica um minuto de todo mundo, tipo, olhando pra ele e ele, tipo. Não, isso é arte. Fuck, sabe? E é muito legal porque assim, é um grande clássico de filme de terror, o cara indo pra um lugar e você não pode ir lá porque tem umas mortes. O Herzog, na minha opinião, ele subverte tudo isso. Até porque ele nunca quis fazer um filme de terror. Você falar pra ele que ele queria fazer um filme de terror, ele vai te bater. Então assim, suspense, o do Eggers, eu acho que ele pesa a mão nisso, ele pesa a mão... Eu acho que como você tem muito VFX hoje, você pode recriar tudo de uma outra maneira. Acho que às vezes a linguagem me cansa um pouco. Mas você acha que teve muita computação, muito CGI? Teve pra caralho. A Romênia ali, assim, os castelos eles filmaram nos mesmos, parece e tal, mas o do Eggers, eu acho que tem uma coisa visual que me cansou um pouco. E aí da timeline, só pra voltar ao que eu tava falando, aí aparece o Van Helsing. O Van Helsing, ele é quase o ex-máquina um pouco mais construído do filme, que fala assim, não sabemos o que é, vamos falar com o ocultista que mexe com coisas. Ele vai lá, fala com o cara, e aí ele subverte toda a trama e resolve toda a trama de uma maneira... Tá, e 1h30 de filme que você contou, tipo, ele abandona certas coisas no filme. Pera lá. Existe um grande porém aí que é a personagem da Lily Rose, porque ela tá tomando aquilo pra ela. Ela ficou o filme inteiro sendo mandado o que ela tinha que fazer, sendo desconsiderada, e no final ela fala assim, não, eu vou fazer esse sacrifício, essa decisão é minha. Ele devolve, na verdade, a autoridade pra menina, quando ele tira a camisa de força. Eu entendi o que você tá falando, mas eu acho que ali fica um pouco confuso, esse final ele é meio atropelado, eu não acho que não funciona assim. Eu vi muita gente reclamando do final, falando que acaba do nada, eu achei o final perfeito. Nossa, o final é a melhor parte do filme. Aquela cena final é assim... A cena dele sangrando é linda aquilo. Eu não gosto da caracterização inicial do Nosferatu. No final ali eu gosto, mas
Acho que essa escolha da voz, essas coisas... De novo, mas aí é uma escolha de que eu te falei do gostei gênero. da versão Ele vai do pra gênero. cacete, eu Ele vai gostei. pro gênero, porque ele faz essa coisa... O terror, ele precisa ter alguma coisa... no sentido mesmo, da visão, da audição, que é você ter um impacto da impressão do cinema, do som. Então, tipo, aquela voz lá. Mano, é que eu acho que assim, deu certo, o dele cara. Deve até doer é fazer a voz um daquela. terror artístico. O do Sim. Herzog não é terror. O do Herzog é só artístico, eu acho, sabe? E aí me incomoda essas coisas do tipo... Mas uma coisa que eu achei muito legal é não revelar totalmente este monstro no claro, porque o filme é todo soturno, pô. e ele só fica claro quando a luz entra Claro, na da vida morte. das Um pessoas. personagem muito importante, a gente não falou até agora, e que eu achei que ficou muito bom no do Eggers, tão bom quanto o do Herzog, é o parceiro dele lá, o cara que... Ah, eu gosto. Pô, sim, ficou do sim, caralho, sim. cara. E eu não gosto A cena dele do... fugindo. Eu não gosto do agente imobiliário lá, o marido da Lily Rose, esqueci o nome O dele. Nicholas Hoult. Eu não gosto, gostei, eu não gosto eu da acho atuação que- Você dele. não gosta do ator ou você não gostou dele nesse filme? Eu não gostei Acho dele- ele um bom É que eu ator. acho que o do Herzog, ele já naturalmente tá já mórbido antes de ser mordido. Ele já era um cara, ele já é um cara Exato. estranho. Exato. Você, tipo, o você Bruno- vê, esse Bruno- cara Bruno- ele já é O Nicholas Hoult, estranho. você vê a decadência ali, eu acho. sabe? Eu achei isso O legal. menino do Eggers ali, ele tipo, puta, ele tá indo meio que assim, eu preciso fazer isso. O outro cara, ele tá meio tipo, mano, Tá eu nem vou aí. lá, eu vou ganhar minha grana, é minha missão, é minha vida. Sabe uma coisa que tal. talvez tenha me irritado muito esteticamente? O Nosferatu, se ele tirar aquele bigode dele e o cabelinho pro lado, ele fica parecendo aquelas criaturas do Eu Sou a Lenda do Will Smith. Lembra que... Eu lembro, aquilo era ridículo, mas Sim, aí você tá porque, sendo mano, muito cruel. E ele virou. E aí ele tem uma. Eu vou falar uma coisa. No final, ali, quando mostra as costas dele, ele virou um mix de The Substance da Demi Moore com o bigode do Stalin. Peraí, essa é a parte mais polêmica de todas. O bigode. Se for dividir opiniões aí, o que vocês acharam do bigode aí tá, eu do não Nosferatu? sei se o Conde Drácula, quando ele existiu, vivo e tal, ele tinha um bigodão. No livro... Isso me interessa sim. pouco. Não, Eu na não vida preciso real, do ai, não, bigode. isso é o que me interessa, tipo assim, porque... O que eu Vlad gosto- o Empalador tinha um bigodão. Então pronto. Bigodão. Então eu acho que da hora. Porque assim, isso é o que eu gostei, e eu não tô falando que eu desgostei do Herzog, eu adorei também. Mas, assim, Outra proposta. Mas eu gostei dele ter mantido esse fio condutor com o Drácula de verdade, que existiu como se, tipo, de fato aquele cara, de alguma maneira, sei lá, uma criatura Sim. mordeu ele. É, tanto o ele- Vlad o Empalador da vida real, como o Drácula no livro do Bram Stoker, eles falam do bigode, Então, que ó. pouquíssimas adaptações fizeram. Teve uma do Christopher Lee, que ele era o Drácula de bigode. É raríssimo ter essa eu adaptação. gostei, eu Cara, gostei do estilo medieval. o Nosferatu conseguiu engolir a ideia de Drácula. O Nosferatu, ele é tipo você fala assim, tem aquele lance que a Pepsi veio primeiro, se não me engano, do que a Coca, sabe? não, eu Tipo, já não sei. sabe essa coisa do tipo assim, você tem alguém que fez um negócio seu melhor do que você mesmo? Sim, eu acho sim, que é um sim. pouco isso, sabe? Tudo que eu vejo de Drácula, assim, eu acho tudo canastrão. Eu não gosto do Coppola. Tudo, se você Adoro bota esse um filme. negocinho Cara, aqui o do vermelho... Coppola, adoro esse filme. eu gosto e desgosto. Nossa, eu não me gosto. Eu entendo as críticas, eu entendo porque falam que é tosco, mas eu amo Não é ser esse tosco. filme. É isso que eu tô falando. Existe um lugar na liberdade poética e você estabelecer... Quando você estabelece entre o público e o filme o que você tá querendo dizer e o público nem diz... Por exemplo, o do Herzog, o Ale tava falando, cara, tem raccord, tem uns jump cuts grandes, vários tem horas que você pequenos percebe erros, né? a junção de maquiagem do cabelo, da unha. Isso você embarca na parada. É igual, por exemplo, o Mickey. O Mickey é um rato desenhado. Você olha pra ele e fala que aquilo é um rato? Não é um rato hiperreal. Então, mas está estabelecido um código de que aquele é um rato. Então, quando você assiste a história, você fala, eu estou vendo um ratinho. Uma coisa no teatro, você não tá lá no cenário. E eu acho que o Herzog, ele criou o mínimo possível pra você estabelecer esse vínculo do tipo, esse aqui é uma criatura, esse aqui... Só que isso tudo, você poderia estar vendo uma... Se você tirar os frames do Herzog, pode ser um quadro de 1700, 1800 e tanto. Sabe o que eu Bem gostei do gótico, Herzog? bem- O Nosferatu do Fotografia- Herzog, ele espetacular, recebe o espetacular. cara melhor, ele é um pouco mais simpático. Mas é porque assim, E sim. o Drácula já desde o início tá um pau no cu, né? Não. O Drácula, o Nosferatu do Eggers já Isso. tá tipo assim... Ele já é um senta aí, vamos assinar essa porra, tá ligado? Não, calma, cara. O do Herzog... Passa ele- seu cu pro meu nome. ele tava tudo bem até o cara cortar o dedo. Parecia sim. que o cara ia fazer, assinar e ir embora, mas não. sabe? Nessa versão mesmo antes do dedo, ele já, Não, já ele chega já muito tá, assim. mano, Gente, mal, assim. A história de um vampiro que mora no... De todo você já entra na sala de cinema sabendo que aquilo não é real. Então,
A hora que o cara se corta na mesa do Herzog e ele olha o sangue, é que assim... É aí que ele muda. O Klaus o Kinski é comportamento. Nossa, que ator. Que ator. A entrega dele, assim. Eu vi muita gente reclamando também da atuação da menina, assim. De Lily novo, Rose? esqueci o nome dela. Lily Rose? Lily Rose. Cara, eu achei gostei. demais. Pra mim, ela é a melhor do filme. Pra mim, Gostei, também. gostei. Você entregar cenas de convulsão como ela faz e ser uma coisa que não fica ridícula, fica convincente, pô. Não, muito difícil. Ali tem um trabalho de Só que corpo. eu vi gente rindo nessa hora, cara. Não, tem um trabalho de corpo. Aliás, eu sempre puto, falo cara. disso, essa sessão, pô, depois de muitas sessões, mano, ninguém falou na minha sessão. A Todo minha mundo teve quer- um todo mundo gordo quietinho, maldito usando o celular. Mas eu vi de num xingar sábado, aquele cara. 10 horas da noite. Então acho que quem tava lá, tipo. Tava porque queria. No primeiro final de semana de janeiro. Então, assim, tava todo mundo da farra na praia e tal. Então, talvez seja Ó, característico. é um filme ok. Ok, é bom, um filme ok. Não, o lance é. Igual. Vamos pra música. Quando algum cara vem e pega uma música icônica, sei lá, Imagine. Quando alguém vai fazer um cover de uma música icônica, tipo assim, não tem middle term, assim. Ou você acertou ou você errou. Mano, ou você vai falar, legal, o cara fez uma versão que honrou, ou tipo, mano, por que esse cara desonrou essa parada? Sim. Esse é o ponto. O cara desonrou? Não. Não eu desonrou, acho. né? Eu acho que ele não desonrou, mas eu acho que ele não chegou lá. Tá, ele não conseguiu chegar no mesmo patamar da original Não, ou de outras covers. eu mas, acho que assim, ele- tipo, eu acho que ele, Ele assim- não estragou a música. Não, ele não estragou a música, mas é isso que eu falei, eu acho que ele vai envelhecer tipo o Psicose do Guns Van Sant. Você vai ficar se perguntando depois... Nossa. Não acho, Não, pelo amor de Deus. Vince eu acho que Vaughn- não, eu acho que a psicose do Guns tipo assim, Vince tipo, Vaughn oh, Norman Bates, deleta. Posso fazer... deleta isso aí. Tá falando de um filme que tem o Vince Vaughn de Posso Norman fazer a Bates, crítica? você tá Ó, maluco. Eu também acho posso fazer a crítica? exagerado. Gus Van Sant foi perfeccionista, fez frame a frame. Por isso que é Frame- ruim. Por isso que é Calma, ruim. calma. Uma proposta. Colorido, os atores bons, é uma história boa, porque é Ele igual é o caso do cara que tentou fazer o cover da música cantando Igual ao aí é original. pior. Tipo, ele não acelerou, ele não transformou em blues, Ah, sabe? tá bom. O do Eggers teve também. Ele acho que ele. Talvez ele teve muita pretensão, talvez. Eu acho que, assim, ó, por exemplo, se eu fosse fazer um. É tipo, eu acho que existe uma parada, tipo, sabe onde você tá pisando, sabe? Eu diante de um Herzog, diante de um Murnau, eu me sinto minúsculo. Eu acho que você tem que chegar com essa mentalidade. Eu acho que o Eggers em algum momento falou, essa é a minha oportunidade de fazer um Nosferatu que seja um turning point dessa Sabe filmografia qual é o lance? de Nosferatu, sabe? Ele fez o primeiro comercial. É. Tipo, no fim do dia, É um bom ponto. milhões de pessoas nem assistiram. Mano, Sim. eu que vejo filme pra caralho. Sim, isso eu não absolutamente. tinha visto o resultado. Essa conversa então, aqui- assim, no fim do dia, ele pegou um produto que era de nicho e de cinéfilo e ele levou pro circuito comercial, ele tá enchendo sala, ele tá faturando, você me falou os números. Então, bicho, no fim do dia, Ele tem uma fanbase. ele meio que roubou o filme pra ele. Sim. Não, No métier, não, no E métier... ele tem, o E Eggers, ele ele fez tem... cinema, ele não fez como esses tantos remakes que a gente Mano, vê. ele Desculpa, pegou mas esse filme e ele tá faturando e fez e tipo assim, ele não comercializou, tipo assim, ele não transformou o bagulho num, sei lá, num filme de dentezinho, de Drácula, né? Ele fez um negócio que tá respeitando a história. Eu acho que ele respeitou Não, a história e botou o dedo dele. Eu acho que eu falei assim, não é um filme ruim, eu gostei. Eu dei lá minha nota no Letterboxd, depois quem quiser ver, me seguir. Eu coloquei, assim, mas Eu gostei raramente, gente, sei lá, de vários filmes pra cá, a gente sempre vai pro lado. Discordam. Dessa vez a gente ficou bem na mesma Não, atuada, não. mas eu acho que você, no seu texto, você pesa a mão um pouco. Sabe? Não sei. Se não tivesse a cena final, eu ia tirar uma estrela. Tipo, Não, eu realmente acho, assim. que a última cena é muito linda. É né? muito É muito linda. A última cena, ela é... Vocês falam dele sangrando, assim, com o Não, sol não, não. entrando. A construção. O último Achei aquilo frame, lindo. o último frame. Os que, payoffs são bons. Tá as rosas. Ah, ok. E e aí ele virou a criatura, igual no livro que o Van Helsing mostra, que tem uma criatura. Ele mostra
Antes, no meio do filme, ele mostra como que vai ser a última cena. E, mano, terminou bem bonito, a mina morta ali e tal. Então, só um ponto que a gente não, que eu queria comentar, pra eu também falar uma coisa que me, não é que me incomodou, mas que eu senti falta comparando com os outros. O Nosferatu, do Murnau e do Herzog, eles são filmes extremamente mórbidos, né? Visualmente falando mesmo. Então, no original, você tem cenas que me marcam muito, que são caixões sendo levados em Sei lá, fila. no bagulho da praga. É, né? o Van Helsing lá colocando as cruzes nas portas da casa pra indicar que tinha gente morta. Sim, sim. O do Herzog, pra mim, a cena mais sensacional do filme são as pessoas meio que vendo que elas vão morrer e querendo aproveitar aqueles últimos Ah, momentos. muito louco. Tocando muito louco. violino, Sim, jantando sim. junto com os ratos Fazendo uma e festa. tal. Não, é horrível aquilo. É, horrível, pesado. horrível, e nesse eu horrível. senti um pouco de falta desse peso, assim, desse peso dessa morte é constante. verdade, Ele é mostra verdade. os ratos ali meio de Porque é o canto que eu ali. te falei do tom. Quando ele escolheu ir pra um caminho do gênero, ele... Cara, ele deu outro tom. Por exemplo, você assistiu Van Helsing de 2004 com o Hugh Com o Jackman? Hugh Jackman, claro. Ele é até meio que chotesco, ele é, Sim, ele é sim. hiper comercial. Em alguns momentos, o filme me levava pra esse lugar do Van Helsing. Ah, É não sério. senti. Calma, Eu calma, senti em vários momentos. Por exemplo, ei, trupe, vamos lá, vocês vão tacar fogo no caixão e eu vou fazer tal coisa. Tipo, eu acho que o... Mas é o jeito do William Dafoe, né? Ele tem esse jeito meio, tipo... Não, e outra Eu não sei se eu não sei se vamos lá, uma coisa. Eu sou uma putinha do William Dafoe. Eu amo ele. somos, todos somos Mas aqui. eu acho que não é um bom personagem dele. Ok. Não é o melhor dele, de fato. Realmente. Não é o melhor deles. E é tanto filme que nem tem como lembrar, né? E eu acho que essa escolha, ela traz o melhor dessa escolha e o pior dessa escolha, que é uma coisa que vocês falaram no comercial, sabe? Eu acho que ele, como ele ficou refém do gênero de terror, eu acho que ele deve ter muito ficado refém na mão de alguns estímulos que eram pro público, os estúdios. não é questão de ser O refém, Herzog eu era um acho ser que é o que ele livre. gosta. O Eu Herzog- sinto o isso Herzog nos era um ser sustos. livre. Acho os sustos desnecessários. Não Mas teria com certeza colocado. tem dedo, com Ah, certeza mas tem talvez dedo teria de colocado produtor um, no assim, corte eu acho final. que... Aí que tá, eu acho que a galera tá indo lá pelo susto. Eu Sabe também por quê? acho. Mas essa é a merda. Porque susto é uma coisa muito involuntária. Se eu começar a fazer cócegas em alguém, a pessoa vai rir. Não quer dizer que eu seja engraçado. sim. O susto é a mesma coisa. Se você pá, aqui as pessoas não É, são mas Não, o uma- estúdio tá dando dinheiro dele pra ele. Uma pergunta. É isso que eu tô falando. Teve dedo no... O Herzog e o Murnau foram seres livres na Sim. criação. Sim. Mas uma coisa que eu ia falar é o seguinte. Então, concordamos que é necessário assistir o do Murnau e o do Herzog, ou pelo menos o Não, do eu Herzog. quero assistir muito do... Então, no YouTube tem e tal, mas, cara, Assistam, na Criterion, que é aquele site gringo, se você fizer um VPN, você consegue assistir, pega o mês grátis e assiste. Tá em 4K. Blá, blá. Da hora. O Belas Artes tá promovendo sessão do coisa. E tem no Belas Artes também. Legal, hein? Boa. Vê Tem no no Belas cinema? no cinema. O Miguel Furlan Ah, lá é? tava vendo anteontem, eu vi no Instagram dele. demais, É, cara. eles estão aproveitando... Porque eles. O hype, né? Fazendo sessão meio Da que hora. dupla. Mas qual é a sua pergunta? Se Minha isso pergunta é a necessário? seguinte, porque assim, quem tá gostando, majoritariamente, quem tá falando assim, puta que eu pariu, que história fabulosa, é quem não viu as últimas, via de regra geração Z e Alpha, enfim. Essa galera que tá vendo e tá curtindo. Agora, quem tem um apego com as últimas véi de guerra. duas, os velhos de guerra, estamos nós aqui, essa galera tá falando ok, ou então tá falando jogue no lixo. Assim, mas essa galera isso é um parâmetro. Pouco importa agora. essa Não, pouco galera. importa. Mas essa galera que tá enchendo sala. Não acho. Eu acho. Eu acho que, mano, a galera tá indo... É o comercialzão. Porque não é que o Sim, filme é assim, cara, o filme... eu vejo essa geração mais nova que você falou, eu vi muita reclamação de que o filme é entediante, e eu não achei isso em momento Nossa. nenhum. Não, Achei- ele tem momentos que ele arrasta. Eu achei o Não, pacing dele talvez bom. ele tenha 10 minutos O a miolo, mais. Ok. o miolo, ele é o miolo. Falando não que precisa de tem- tanto sonho. Outra É. reclamação constante dos mais jovens é que tem um excesso de cenas de sexo, que eu também não achei Ah, nada mas, mano, demais. isso é uma doença, desculpa. O que tá acontecendo no mundo, velho? Pois é. Isso é uma doença. Ô, sério, minha velho. avó era mais... Isso é uma Se as doença. pessoas liberal. vissem a nudez Muito gratuita, mais. a nudez Muito mais, gratuita mano. de filmes dos anos 80, A gente tá chocado. regredindo, velho. Se elas Mas sabe assistirem qual? Mas Pasolini, Mas, olha, Pasolini... existe um problema hoje. A Helena tava me contando hoje da polêmica lá do filme da mulher do Ryan Reynolds, que tá denunciando o diretor, porque nas cenas de sexo não tinha a pessoa que hoje em dia é obrigado, tendo set no meio da cena de... Tá tudo... As cenas de sexo... É os que filmes- tem mesmo. Os filmes Essa da função. Disney agora, os filmes da Disney, por opção, não tem mais romances. Não tem beijo. Tá acabando. Não tem selinho. Eu já fiz- Tá eu já- acabando eu já fiz- casal em filme, velho. Eu já fiz muita cena de sexo em TV, teatro e tal, e cena de nudez. Existe um código de set que é do tipo assim, só fica no ambiente quem precisa estar.
Só fica no meio. Então, assim, por exemplo, no meu curta, dirigi meu curta e tinha uma cena onde a protagonista ela ficava ela com um lençol aqui e o peito dela aparecia. Nesse momento, pessoal, só fica aqui na sala eu, assistente de direção, o fotógrafo, quem precisa alguém precisa, bate claquete coberta, bateu claquete, sai da sala, os monitores ficam todos pra dentro, então quem viu aquilo fui eu. Então, todo o público que foi assistir depois, né? E todo o público. Mas é diferente Entendi, claro, a direção. Claro, Quando você vai se dirigir ao ator, eu não vou me dirigir à distância. E existe uma coisa... É como uma mulher ir ao ginecologista. Ela tá abrindo as pernas dela pra um profissional. Sim. E existe completo respeito e confiança entre as partes pra que isso aconteça. Quando você vai gravar uma cena dessa, existe essa mesma delicadeza. Só que eu acho que criou-se uma histeria e eu acho que essas tentativas são válidas. Criar um profissional pra isso. O profissional, mas da mesma maneira, é como se tivesse um profissional na sala do ginecologista vendo se o que ele está fazendo é correto. O problema é que o fato de precisar existir o profissional É uma bosta. é que estão problematizando algo quando, às vezes, se o diretor estabelece uma relação, ou o produtor, de confiança, não precisa seria desse necessário. profissional. Ninguém tá botando uma arma na Isso. cabeça do ator pra fazer isso, porque se fizer, é crime. Claro, isso é eu acho que assim, o código penal é o que rege. já rege. E dizer e tem uma coisa do tipo. Esqueci o nome da atriz, enfim. Fulana, você. Tudo bem? Como é que você prefere? Eu pensei em fazer dessa maneira, tal, você sabe? vai- Você tem o não feeling, pode, né? você... Você não pode fazer o que o Marlon Brando fez, né? Não, Eu tava pensando nesse... Isso é o errado, o né? Marlon Brando Bom, Os ou dois. o Bertolucci? no final das contas, vocês recomendam... Que o Bertolucci que falou pra ele fazer, né? É, Aí, tipo, imagina eles se... combinaram. Eles combinaram, mas... Foi de... Vocês Não recom- passando pano pro Marlon Brando, mas enfim. Vocês recomendam Nosferatu do Robert Eggers? Com certeza. Eu acho que assim, vá no IMAX. Vá no curte, IMAX. aproveita, mas acho que faz tua lição de casa. Vê os dois primeiros. Isso, Tem no Belas isso, Artes à la carte, isso, pra quem quiser assistir em casa. Tá passando em vários cinemas aí o primeiro do Murnau de 22. Não é chato, você tem tipo... meu filme preto e branco... blá, blá, blá. Não é chato, não é cresça, chato. Cresça. Fato. Não seja um idiota. E assista, porque, primeiro, o filme não é preto e branco. Eles coloriram os... não falamos disso. Vocês perceberam que o filme... Ele seguiu as mesmas paletas de cor do Murnau, porque o Murnau é preto e branco, mas Tinha hora que ele tava quase preto e branco, eu percebi isso. eles pintam as sequências do Murnau, como não tinha tecnologia de coisa, Tava no filme. eles ilustram, eles pintam a própria película, eles pintam Tá. de amarelo. Então o primeiro filme ele começa de uma cor, depois ele vai pro amarelo, depois ele vai pro A- verde. azul. O do Herzog, o do Eggers, ele seguiu as sequências parecidas, então ele começa mais escuro, depois ele tá. vai... Tem uma cena que é hiper amarela, a hora que tem as tochas, o cara Ok, é ok. o âmbar, depois é uma coisa mais verde, e no final termina tudo claro e sodor. Eu achei que, eu não sei se foi intencional, mas foi uma coisa que eu percebi que é muito parecido com o do Murnau. O que eu reparei é que tinha horas que era tudo tão monocromático que parecia quase um filme preto e branco. Mas ele assim. brinca com as E não paletas era. que o Murnau usou. Entendi. Tipo, o próprio Méliès pintava a mão. Com certeza foi intencional. Então, Bom, acho que... Uma coisa só que a gente não falou é das sombras, da mão. Ele respeitou isso, do expressionismo. Respeitou a cena da mão dele representando Muito legal. a morte que ele vai levar pra aquele chegando, lugar. A praga e tal. Não, Isso tá até no trailer, acho que ele Então, assim, usou óbvio bastante que essa tem que ver imagem. esse filme, porque não tá saindo muito filme bom, essa é a grande verdade. verdade, tipo, e pô, ter a oportunidade de ver no IMAX, tem que ser no IMAX, galera. Tipo, não vá no Cinemark, vai lá no Cinépolis IMAX. Isso, investe, tira a capivara do bolso aí, deixa de fazer alguma coisa que você curta, Não, mas... sabe por quê? Porque o IMAX não é tão caro igual a cadeira namoradeira VIP. Eu paguei a Que meia, a tela R$39. Não é. Não Exato. Não é, paguei porque é a uma meia- cadeira normal. Meia por causa do Mas vocês sabem- cartão do Santander. O importante mesmo do IMAX, além da tela muito grande, é o som. E a edição de som desse filme é Não, muito, tá boa, muito tá boa. Muito boa. As cenas dele sugando e fazendo aqueles... Sabe aqueles barulhos úmidos, cara? Achei Ó, posso sensacional. falar? É quando você vê a qualidade da audiência que tá indo ver o cinema, que quando eu fui comprar o meu ingresso, eu ia comprar para a sessão das 6 horas. Já o miolo, onde o som é o melhor, já tava tudo vendido. Aí eu peguei no miolo. Aí eu comprei 10 horas porque já tinha o melhorzinho lugar. Então, tipo, Entendi. pô, a galera comprando do meio pro lado. Então você... Não, inclusive, eu vou fazer uma denúncia aqui, tá? Não sei se o nosso amigo Dude Guimarães, do Culture and Pictures, tá assistindo. Fui com ele assistir essa sessão. O cara queria sentar, velho, depois da fileira dos cadeirantes, e ia ficar assim, porque ele não queria ficar perto das pessoas. Aí eu falei, entre ficar perto das pessoas e assistir o filme assim, eu não prefiro ficar perto das vou. E no pessoas. canto. Então assim, ó, não gostei disso, tô fazendo essa denúncia aqui, E espero que ele ele assista. gostou do filme? Cara, eu achei a resenha dele bem
mela cueca, assim. Eu vi lá no coisa, ele deu 3 estrelas e meia, ele cansou, assim, algumas coisas irritaram ele. Eu vi no meio ele dar uma bufada, umas horas. Não, era isso, eu acho que a geração mais nova realmente era Olha, diferente. no final das contas, o que É que assim, ó, desculpa, só te interromper. Claro. Quando eu vi o do Herzog, a cabeça explodiu. eu fiquei assim, ó. É bizarro. Esse é o filme que, assim, puta que pariu. Sabe, é Barry Lyndon? Sim, Barry do Lyndon, começo. você olha alguns frames e você fala, esse filme aqui, ele É tudo pintura renascentista. esse filme aqui tem tudo, sabe? sim. O do Herzog, ele é um filme que tem tudo, assim, eu acho que ele me preenche, por exemplo, de novo, ouçam Popol Vuh da trilha, a trilha do Eggers é incrível, mas que sacada, velho, um vampiro com trilha experimental, sabe, tipo, vão ao cinema, mas assistam antes os negócios. E sobre o que você falou das versões, acho que no final das contas, no final do dia, é muito fascinante você ver, porque as histórias, essas adaptações de Nosferatu, Murnau, Herzog e Eggers, elas têm entre cada uma uns 50 anos de diferença. Então você vai estar assistindo a mesma história sendo contada com 50 anos de distância, por diretores com mentes completamente diferentes e vendo coisas completamente diferentes sobre a mesma história. Ótimo Isso é ponto. fantástico. Eu acho que você deu uma arrematada em tudo que é o Nosferatu do Murnau pensa como pensa a mente do homem alemão de 1922, a do Herzog em 79 pensa como pensa a cabeça mais ou menos do Herzog, que é um puta louco do caralho. E aí a do Eggers pensa como pensa um diretor de 41 anos ele tem, super jovem. Sim. Muito jovem. Que está falando com uma geração que não é a nossa. Esse filme, assim, eu talvez não tenha gostado porque esse filme não é para a gente. Sim. Esse filme é para uma geração que está tendo acesso ao Nosferatu de uma outra maneira. Mas era igual o Renan não gostando de cena. Aliás, o Renan... Bom ponto. O Renan me perguntou esses dias, mas o Glauber Rocha? Eu falei, cara, eu tenho as chatices políticas dele, porque a gente tava vendo o vídeo dele dando pitim em italiano no Festival de Cannes e tal. Mas eu falei, cara, o Glauber Rocha realmente mudou tudo e isso tem que ser reconhecido no cinema e tal. Pô, Scorsese filmando como filmava o Glauber Rocha e tal. O Murnau, ele fez isso. O Murnau, ele foi um cara que mudou tudo, assim. Então, se assistir o Nosferatu hoje é massa, você vai ver um filme massa, mas se você assistir os outros dois de antes, você vai ver outro filme. Mas eu acho que o Eggers, ele tá se consolidando como Um baita diretor. Não, ele tá... Alto nível. E geração nova, né? Porque Sim. a gente tá vendo uma geração... Os caras que a gente... Sempre gostou, sempre idolatrou, viu. eles estão indo embora. Sim, Até que a qualidade dos filmes já tá... E eu não achei um Ela fica orçamento... penga, né? assim, Eu não achei um orçamento caro, sabia? 50 milhões de dólares custou. Não mesmo. Poderia ter custado muito mais. Não é mesmo. E já se pagou, né? Já fez os 50 e já dobrou. É isso então. Até que É você não foi tão chato assim, Camargo. Obrigado Não, é o pelas que eu falei pra suas você. ponderações. Eu não vou falar que, incrível, mas eu acho que tem que ver, assim. Então vai, de 0 a 10, vamos passar a nota. Ah, aí. vocês querem Começando nota? pelo Herrera. Puta, 0 a 10, cara. 8. 6. Vai, então eu vou ficar entre vocês, 7. Até a próxima. É que Valeu, eu dei pessoal. pelo Letterboxd, que é 3,5. É 3. Eu daria 4 Cara, eu estrelas, odeio mano. pontuação 0 a 5. E É ela ruim, tem- é ruim, mano. porque Inclusive, é me sigam aí. estranho, mano, eu prefiro Me sigam no dar- Eu Letterboxd. criei um também, inclusive. Me sigam aí. Eu não sei qual que é o Eu meu não nome. me siga não, eu tô lá no MDB. Mas eu criei. Me sigam no MDB! Me sigam no resistindo. Letterboxd, que eu tô lá.